Bem, eu conheci o romance Órfãos do Eldorado do Milton Atum quando a minha amiga e autora Alexandra Maia me recomendou que eu lesse. Ela sabia que eu estava trabalhando num roteiro passado em Belém sobre a história do meu avô, que era uma história de perdição e de decadência, de a história de um homem que não deu certo e que mesmo assim continua lutando. A história do Arminto Cordovil, que é o personagem principal do Milton Atum nesse livro, é uma história de decadência, obsessão e loucura. Isso me interessou muito. Filmar na Amazônia um filme estilizado e que tivesse uma carga sensorial alta. O processo de adaptação do livro em si, ele teve muitos caminhos, alguns interessantes e, claro, muitos que a gente não seguiu, mas que fizeram parte da trajetória dessa nossa história. Primeiramente, eu trabalhei com a Maria Camargo e entender os diferentes tempos da história que se passavam. O livro se passa ao longo de 70 anos. Desde o início a gente sabia que a gente não ia poder fazer um filme com tanta passagem de tempo. É difícil, elipse em cinema geralmente não funciona bem quando funciona em TV ou séries de TV. Então a gente sabia que a gente tinha que comprimir essa história. No final o filme se passa em mais ou menos 8 anos. Ao longo do processo de adaptação, a gente foi também olhando frases que seriam interessantes para a gente colocar como off. Depois, no final da história, a gente não tinha off no filme. Mas tudo isso nos ajudou a ser permeado pela literatura do Milton, que foi a força motriz e a razão pela qual eu me identifiquei e tive a loucura, né, de adaptar Órfãos do Eldorado. O Milton escreve com uma imagética muito forte, com um realismo em meio a um ambiente fantástico, e isso me interessava, como filmar de maneira fantástica algo muito real, um drama familiar num ambiente de uma Amazônia que está se transformando não mais no paraíso, e sim num paraíso perdido, industrial. Bem, eu tive a ajuda da Marcela Altberg, que foi a supervisora de elenco, o Luciano Rabelo, que foi um amigo importante nesse processo de escolha de elenco, e da Mora Maltner. O Daniel foi muito fácil a gente chegar nele, porque, enfim, o Daniel tem uma doçura e uma loucura que eu sempre imaginei no Arminto Cordovil. A Dira Paz era talvez a única pessoa que podia fazer Florita, tanto pela experiência dela pessoal de ser uma mulher amazônica, seja lá o que isso quer dizer, quanto pela idade, pelo biotipo e por poder ser uma mulher de duas idades. No livro do Milton tem essa descrição da Florita como uma mulher de duas idades. Eu acho que no nosso filme tem muito isso. A Dira aparece como uma mulher de várias idades. Mariana foi uma feliz surpresa, porque ela chegou com uma vontade de fazer cinema, um entendimento de câmera e de set, e uma diligência e disciplina muito grande. Foi muito bacana. O Adriano Barroso, que faz o personagem do Denísio Cão, que é um personagem que vem de 3 personagens no livro, também foi uma escolha que começou muito cedo. O Adriano foi provavelmente a primeira pessoa que eu conheci em Belém quando eu fui lá 6 anos antes de fazer o filme, e ele é um ator e uma figura cultural muito importante em Belém, e com ele eu descobri várias pessoas, descobri várias esquinas de Belém onde as pessoas falam de livro. Belém é uma cidade literata e extremamente culta em termos visuais, tem uma tradição fotográfica muito grande. Então o Adriano foi para mim uma porta para uma Amazônia, para uma sensibilidade amazônica que a gente queria trazer muito para dentro do filme. O trabalho dos atores locais, tanto de Belém quanto de Manaus, foi muito enriquecedor. A gente queria ter no filme uma fala que é a fala, principalmente de Belém, que as pessoas falam na segunda pessoa com a conjugação correta, diferente do Rio Grande do Sul, que fala na segunda pessoa na conjugação da terceira pessoa. E eles falam com sotaque carioca, então é estranho, mas é familiar. E isso, ao longo do filme, a gente queria construir muito, né? Essa noção do estranho e familiar. Eu trabalhei com a nossa equipe de direção, que foi a Gabriela Ribeiro, o Marcelo Grabowski e o Leonardo Teatini, junto com uma equipe local de elenco, que foi o Davi Fleury e a Tati Brito. E a gente mapeou vários atores de teatro e de TV em Belém e Manaus,
e chegamos a um grupo muito legal, muito coeso e que houve uma preparação muito legal em Belém antes da filmagem. Parte do processo de trabalhar com os atores locais foi achar atores de fato cegos para uma cena que é uma cena de virada do segundo ato, que é quando o Armindo Cordovil, Daniel de Oliveira, é revelado uma verdade sobre o passado dele. E a gente procurou e achou atores muito capazes e pessoas muito comprometidas e que eram cegos. E foi muito interessante dirigir pessoas cegas, porque basicamente você funciona pela palavra, né, com essas pessoas. As locações do filme Órfãos do Eldorado foram escolhidas ao longo de 5 anos de viagens que eu fiz sozinho, junto com Milton Atum, junto com Marcelo Gomes, junto com a Karen Harley, junto com a Maria Camargo, com a Letícia Simões. A gente, em diferentes momentos, foi e subiu e desceu o Rio Amazonas, o Rio Tapajós, Belém. Eu desde cedo tinha uma obsessão, um caso de amor com Belém. Eu acho Belém das cidades mais interessantes e mais apaixonantes do mundo. E eu sabia que Belém seria uma base central para o filme. Belém é uma cidade que a gente pode filmar vários filmes dentro dela e vários tempos dentro dela. Então isso se prestava muito ao Órfãos do Eldorado, que era um filme que a gente queria atemporal, era um filme que a gente queria que fosse além do Brasil, era uma história que a gente queria que se passasse em qualquer lugar do mundo ou mesmo dentro da cabeça do personagem. A Navilhanas, que é um arquipélago fluvial, né, ao norte de Manaus, entre Manaus e a Venezuela, foi um dos lugares especiais onde a gente filmou. Ele fica no Rio Negro e ele tem várias praias de areia branca. Então, essa areia branca, quando fica por baixo da água preta, tudo toma uma coloração vermelha. E logo quando eu fui lá, numa viagem com o Milton Atum, eu sabia que era um lugar que a gente tinha que filmar, porque ela tinha a coisa fabular e fantástica que tem no livro do Milton e que a gente queria trazer para o filme. Filmar na Amazônia, ou fotografar na Amazônia, ou ver a Amazônia, sempre foi um desafio para todo mundo que visitou essa parte do país, do mundo. A gente fez uma pesquisa sobre fotógrafos, inicialmente, que tiveram lá e conseguiram captar algo singular sobre esse lugar. O Gauthieron, que é um fotógrafo francês que fotografou a Amazônia na década de 40 e que fez fotos muito interessantes, foi uma referência principal para a gente. Tem um livro, inclusive com uma introdução do Milton Atum, de Samuel Titan Jr., onde eles falam que o Gauthieron, depois de fotografar 10 anos na Amazônia, voltou e se questionava se ele jamais havia ido à Amazônia. Ser filmar dentro da mata tem uma dificuldade grande, que é você não ter recuo. E além de não ter recuo, você está lidando com uma massa de uniforme, que é o verde. Além do Gauthieron, o Luiz Braga, que é um fotógrafo paraense, que, enfim, viaja o mundo, foi uma referência muito importante. Ele tem uma série de fotografias feitas em infravermelho, que foram um importante ponto de partida para a gente entender a mata e os rios como sob o conceito da monocromia. Isso foi uma coisa que a gente levou para todo o filme, inclusive os interiores, de que a gente queria ter uma massa de cores de uma mesma paleta e criar uma mímese entre os atores e o fundo. Foi uma pesquisa visual muito interessante, filmar na Amazônia. A gente queria fazer um filme de rio, a gente logo viu que não era um filme de mata e a gente partiu para fazer esse river movie baseado em todas as experiências que várias pessoas fizeram lá, de cinema, desde o Iracema, e fotografia desde o Gauthieron. Eu trabalhei com o Adriano Tegido, diretor de fotografia do filme, com a Marguerite Penac, diretora de arte, desde cedo. A gente tinha o desafio de como filmar a mata, como filmar os rios e como filmar numa região próxima ao Equador, onde a luz é mais uniforme, menos recortada do que no sul do país ou no norte, no hemisfério norte. A gente foi aos poucos puxando referências, Marguerite trouxe muita coisa, o Tegido sempre teve um olhar para uma fotografia estilizada, uma fotografia fantástica para contar uma história fabular, que era o que a gente queria.
foi um processo maravilhoso e onde eu aprendi muitas coisas. A preparação dos atores foi a melhor parte do filme para mim, como diretor. Eu vendo o documentário, foi a primeira vez que eu dirigi atores e descobri várias semelhanças, né? Você, ao filmar documentários, ou cinema de encontro documental, que é o filme que eu gosto de assistir e de fazer em documentário, você está toda hora olhando para o personagem e pensando em representação. O que esse cara está me dizendo, como é que isso está me afetando e como é que isso vai afetar quem está assistindo isso, se isso em algum momento for exibido. Porque, diferente do documentário, quando você está lidando com personagens que são, enfim, pessoas fazendo suas próprias vidas ou vivendo suas próprias vidas, os atores eles trazem uma bagagem, né, de conhecimento, de técnica, de intuição e de história que eles viveram em outros papéis, em suas formações. Isso é maravilhoso, é uma experiência de expansão do humano dirigir atores. E dirigir bons atores é a melhor coisa que a gente pode fazer ao fazer ficção. Um grande momento do processo da feitura do filme Órfãos do Eldorado foi quando a gente preparou o elenco junto com a Maria Silva Siqueira Campos e com Tadashi Endo, que é um mestre do teatro Butô japonês e que veio a Belém preparar a gente uma semana antes da filmagem. A gente saiu com ele pelos rios, pelas matas, ele trabalhou com o Milton Atum, que fez uma cena no filme, e acho que foi inesquecível para os atores e também para a equipe. Ele fez, no último dia, no dia anterior ao começo das filmagens, ele fez uma grande aula para a equipe. Foi uma loucura, a gente cada um montando em cima do outro. Eu acho que construiu um espírito de corpo que nos ajudou ao longo de toda a filmagem. Foi muito legal. O processo de montagem com a Karen Halle foi muito divertido, porque ela é uma grande amiga e uma montadora muito talentosa. A gente foi descobrindo o filme aos poucos, a gente tinha na cabeça o que a gente queria fazer desde o início. A Karen estava presente nas viagens de locação e nas leituras de roteiro desde o início. A gente queria buscar um tom além do real, além do realismo, algo que nos aproximasse da literatura fabular do Milton. E assim como no documentário, que você faz um filme uma vez rodando e você faz um outro filme uma vez montando, a ficção também muitas vezes é isso, você filma de um jeito e monta de outro. Isso foi muito bom de ver, que o processo de cinema é um só, fazer filme, tanto documental ou de ficção, são muito parecidos, né? Você está trabalhando com gente, com representação, e tem uma frase ótima do Godard, que quando o bom filme de ficção se aproxima do documentário, o bom documentário se aproxima da ficção. Então é uma coisa boa da gente ficar sempre lembrando no set de filmagem e na montagem. Uma coisa que a gente tentou fazer no Órfãos, né, que a gente foi para a Amazônia e tinha todas as singularidades de estar num outro clima, né, e num clima de muito mistério, enfim, foi tentar traduzir um certo ritmo e uma estética do mormaço, de um clima que te enlouquece. Isso estava muito presente no personagem, no Armindo Cordovil. Tinha um negócio de... você não sabe se o personagem é louco, se você que não está entendendo o que ele tá vendo. A gente queria estar na cabeça desse personagem que estava influenciado por um passado que você não sabia muito bem qual era e também por um ambiente de muito calor, de muita confusão visual. Então isso foi uma tentativa nossa de criar estranhamento, de criar um filme mais estilizado para além do real. A gente sabia que esse filme operava numa chave trágica, mas a coisa da possessão acho que traduz bem o que a gente acabou fazendo lá na Amazônia. É a história de um homem e de uma mulher que não conseguiram se libertar um do outro e também não conseguiram ser felizes juntos. Um aniquilamento mútuo e que são histórias que a gente de vez em quando vive, infelizmente, e vê outras pessoas também passarem por isso.